Queridos irmãos em Cristo Jesus, muito boa tarde, muito bem-vindos todos ao nosso encontro de todas as tardes, a mais uma edição do nosso Pão das Três, esse encontro muito gostoso, já tradicional, para todos nós, para a nossa igreja, Igreja Batista em Vila das Belezas, para muitos dos nossos irmãos que acompanham fielmente, outros esporadicamente, outros nunca acompanham assim ao vivo, mas entram depois, têm os seus trabalhos, seus compromissos, têm agenda, têm horário, mas muitos acompanham depois e nós louvamos a Deus por isso. Nós percebemos também que vários, aí já não são muitos, mas alguns fazem também o compartilhamento desses trabalhos que apresentamos, nós os três pastores, e sei que isso torna o nosso trabalho, o nosso Pão das Três, torna com maior força de alcance, com maior poder de alcance, levando a palavra do Senhor a outros corações, aos seus contatos, aos seus amigos, você que compartilha. Geralmente, quando fazemos isso, as pessoas que são do nosso contato recebem algum aviso, percebem isso na sua página e acabam, muitas vezes, acessando e ouvindo. Não deixa de ser um trabalho de evangelização que você estará fazendo, um trabalho de ensino da palavra de Deus que você está fazendo quando você compartilha a palavra de Deus com os seus amigos. É uma boa atividade. Então, sendo possível, compartilhe os trabalhos, os bons trabalhos que você ouve, dos seus pastores, alguns pastores que você conhece, que nós conhecemos também, que tem algum trabalho. Sempre o que é bom a gente compartilha para ajudar os nossos amigos, ser bênção na vida deles. Bem, nós continuamos a nossa jornada em Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 3 e hoje a nossa reflexão ela estará tratando de uma equipe, de um time espetacular na igreja de Antioquia, capítulo 13, os 3 primeiros versículos. Quero orar nesse instante, pedindo as bênçãos do Senhor sobre nós. Em seguida, vamos cantar o hino 580 do nosso cantor cristão, Vem, Visita a Tua Igreja, um dos clássicos da nossa hinologia. Então vamos orar nesse instante. Bendito Deus, nosso amado Pai, agradecemos a bênção de mais um encontro que realizamos em Teu nome e para a Tua glória. Agradecemos a presença, a sintonia de muitos irmãos queridos, os que podem participar conosco às tardes. Te agradecemos também por muitos que entram em outros momentos, em outros horários, devido aos seus compromissos às 3 horas da tarde. Mas rogamos, Pai, que este trabalho seja bênção, seja motivo de alegria, seja motivo de crescimento na vida de todos aqueles que forem alcançados por nós e através dos compartilhamentos que alguns irmãos costumam fazer. Abençoa-nos nesta hora, Senhor, de estudo, nesta hora de louvor, nesta hora de oração em que nós, teus filhos, estamos envolvidos, com os nossos corações alegres por essa oportunidade que temos de coletivamente louvar o Senhor. Abençoa-nos, dirige-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O hino 580, bem curtinho, abri aqui o cantor só para uma conferência, só para não haver nenhuma dúvida, mas hino muito conhecido, grande maioria dos batistas, eu acho, os batistas antigos, pelo menos. Sabe este hino que é bem curtinho, sabe este hino de cor. Então você vai cantar, Vem, Visita a Tua Igreja, É o doce convite que fazemos ao Senhor da própria igreja.
bonito, não é? E uma belíssima oração a favor da igreja, para que ela continue firme com o seu Senhor, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Bem, meus irmãos, Atos capítulo 13, quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus aqui para lembrarmos, né, de algumas coisas muito boas e pensarmos na nossa igreja, na sua igreja, né, se há entre nós pessoas que não são da IBVB, Igreja Batista em Vila das Belezas, os crentes da Igreja Batista de Vila das Belezas, claro, leem um texto desse e pensam na Igreja Batista em Vila das Belezas. Mas, de um modo geral, também pensamos na Igreja de Cristo Jesus, né? Essa igreja constituída de todas as verdadeiras igrejas locais, né? Mas que são igrejas comprometidas com a palavra de Deus. Então, vamos lá. Os 3 primeiros versículos de Atos capítulo 13. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui começa um período muito rico, muito bonito do cristianismo. As viagens missionárias de Paulo, né, tão famosas, tão faladas. O apóstolo Paulo, excelente missionário. Gosto dessa expressão, viagem missionária. Já tivemos viagens missionárias aqui em nossa igreja, viagens inesquecíveis. Não sei quantos de vocês que estão aqui conosco hoje, né, participaram de alguma dessas viagens missionárias da nossa igreja. Então coloque aí o seu testemunho, né? Eu estive lá. Mas olha, viagens como a que nós fizemos a Vacaria, no Rio Grande do Sul, fizemos viagem a Macatuba. Eu acho que essa foi a primeira viagem missionária que nós fizemos. Eu acho que sim. Macatuba. Ainda viajamos quando tínhamos o Bozo, né, trabalhando aí como missionário da nossa junta, aí em Macatuba. Fizemos também uma viagem inesquecível a Lages. Lages? Foi Lages? Não, o pastor que está em Lages hoje, o pastor Jefferson, ele trabalhava ainda bem no extremo oeste de Santa Catarina, era Barradão. E fizemos uma viagem missionária ali, levamos um coro, cantamos num centro educacional ali. Olha, essas viagens foram inesquecíveis, né? De vez em quando a gente fala aqui com o pastor Jadai, com a vontade de fazer uma viagem missionária lá pelo menos para o Amazonas, né? Ele viaja também para Costa Rica e para... Qual é o outro país mesmo? Não lembro agora. Mas temos muita vontade de fazer viagens missionárias, né? Para Aracaju também, visitar lá o pastor Josias, nosso parceiro. Ou poderia ser uma viagem de um grupo maior da igreja, ali pertinho para a Ilha do Bororé, né? Que nunca fizemos com um grupo muito grande. Viagem missionária, isso é empolgante, né? Aqui no capítulo 3 começa. Mas vamos para Amazonas, a Bia está falando aí, vamos sim, Bia, eu topo. Mas aqui, antes da viagem missionária, então tem alguns destaques, né, e detalhes importantes dessa passagem.
Então vamos bem devagar e tecendo alguns poucos comentários, né? A palavra por si mesma é riquíssima. Olha, e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Profetas e doutores na igreja de Antioquia. Gostaríamos de ter nomes. Não exatamente esses nomes, né? Mas quando falamos nomes, aqui nomes assume a natureza de pessoas, pessoas comprometidas, pessoas ricas em entusiasmo, em propósito para com o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas ricas de interesse, cheias de interesse pelo reino. Pessoas abnegadas e desprovidas de interesses pessoais. Eu sei que lutar contra os interesses pessoais é uma luta sua e minha, e de todos nós que somos crentes. Somos cercados, bombardeados todos os dias, né, por esse mundo sedutor que coloca as possibilidades de prazer, de dinheiro, de conforto, de segurança. Olha só como a falsa segurança oferecida pelo mundo, pelo dinheiro, enche o nosso coração. E nós temos um Deus absolutamente poderoso, capaz, que tem em suas mãos todo o poder, toda a glória e majestade e toda a honra. E quantas vezes nos deixamos seduzir, os nossos olhos se apaixonam pelas cores, pelos sons, né? pelo cheiro de poder, de prazer e outras coisas que esse mundo oferece. A equipe da qual fala Lucas no capítulo 13 é uma equipe desprovida. Olha, se alguém que tirou do seu coração todos os interesses pessoais e passou a viver em função do reino de Cristo Jesus, a gente vai encontrar nessa equipe aqui sem dúvida nenhuma. Não conhecemos as histórias e detalhes de muitos desses irmãos nobres, né? Mas conhecemos de alguns. Você sabe bastante, né, acerca de Barnabé, você sabe bastante acerca de Saulo, de Tarso, né? Aqui, nesse momento, ele ainda é chamado de Tarso, mas logo em seguida, nos versículos daí para frente, ele vai ser começado a chamar-se e a ser conhecido apenas por Paulo, e nunca mais se toca em Saulo, né? Daqui para frente, vai aparecer uma ou duas vezes só, mas depois ele se torna Paulo e não volta mais a ser Saulo, nem tratado, nem chamado por Saulo. Então, sabemos um pouco mais acerca dessas duas pessoas. Mas Lucas, que deve ter conhecido, conversado com esses outros irmãos, Lucas coloca aqui essa equipe muito boa, né? Eu sei que você sabe, há muitos estudiosos que pensam e que apontam Antioquia como sendo também a cidade de Lucas. Nesse caso, ele teria conhecido essas pessoas, as demais pessoas, como Simeão, o Lúcio, o Manaém. Lucas teria conhecido e conversado e enriquecido, né, a pesquisa feita sobre a pessoa de Cristo, o trabalho de Cristo, né, e depois aqui escrever este livro falando da história, o desenvolvimento, o crescimento da igreja. Mas bem, alguns profetas e doutores. A gente começa a entender exatamente no livro de Atos dos Apóstolos, a gente começa a entender o sentido de profeta neotestamentário, né? O profeta do Novo Testamento, embora aqui nesse período ainda vivíamos essa transição entre o profeta, né? O profeta clássico do povo de Deus, de Israel, de Judá,
aquele a quem Deus lhe falava por visões, por sonhos, por parábolas, né? Às vezes por dramas, quer dizer, o próprio profeta participava dos elementos da mensagem, né, como figura, e Deus lhes dava entendimento e às vezes esclarecimento mesmo do significado do que estavam fazendo, do que estavam participando, para trazer uma mensagem contundente ao povo. Estamos no livro de Atos, num período ainda de transição desse tipo clássico de profeta para o profeta que proclama a mensagem de Cristo Jesus. Hoje, o profeta é aquele que tem em sua mente, em seu coração, né? Se possível fora, em cada célula do seu corpo, ele tem a mensagem do Evangelho. Ele é portador de uma mensagem extraordinária, é a mensagem de Cristo. E porque também em Cristo Jesus, né, no ministério de Cristo Jesus, que vai até o fechamento do cânon neotestamentário, nós temos então a revelação de Deus. É com essa revelação, a Bíblia, que nós trabalhamos, entendendo que Deus encerra aí tudo aquilo que ele planejou para trazer ao conhecimento do homem com vistas a dar salvação ao homem, orientação para a sua vida e todas as orientações de como adorar a Deus, como realizar a sua obra, como nos tornar parecidos com Cristo, como crescer na graça e no conhecimento, está tudo aí. Então o profeta hoje é o portador disso, né? De tudo isso. E ele fala exatamente isso, né? A carta aos Hebreus nos ajuda a entender esse tipo de profeta que somos hoje, né? Havendo Deus antigamente falado aos profetas, né? Através de sonhos, de visões, a nós nos falou nos últimos dias pelo Filho, né? Pelo Filho. Então a gente vai entendendo, percebendo essa mudança claramente, né? Perceptível, entendendo que a mensagem do Evangelho hoje é a profecia do profeta neotestamentário, do pregador do Evangelho de Cristo Jesus. Agora, nesse período a gente ainda houve, né? Ainda houve alguns casos de que alguns desses homens, já no Novo Testamento, mas ainda nesse primeiro século, em que eles também profetizaram, né? E então profetizaram ainda dentro de uma semelhança à profecia clássica do Antigo Testamento. Bem, então, quando Lucas registra aqui que havia profetas e doutores, e em seguida ele aponta aqui para o time, olha só, Barnabé e Simeão, às vezes chamado de Simão também, chamado Níger, Lúcio, chamado Cireneu, né? Provavelmente do norte da África, onde havia uma região chamada Cirenaica. Então, o Cireneu era alguém daquela região. Manaém, que fora criado com Herodes, e alguns apontam como uma espécie de irmão adotivo do próprio Herodes, e Saulo. Olhem só que time. Quem poderia ser técnico de um time dessa envergadura? Claro, a sua resposta deve ser: só o Espírito Santo tem poder, tem sabedoria, tem autoridade para comandar um time desse. Quando a gente fala em time, aí por associação, claro, a gente lembra de alguns clubes esportivos, times de futebol, quando eles conseguem ter aí uma linha de frente, né? A partir do meio campo para frente, jogadores de muita categoria. Não é qualquer técnico que vai saber lidar com essas grandes estrelas do futebol, né?
Futebol porque é o esporte mais popular aqui no Brasil, né? Mas imagina nos Estados Unidos, o time do um país do basquete, nomes de jogadores espetaculares. Quem é que conduz, quem é que treina, quem é que orienta esses homens? Bem, aqui temos um time que vai além de qualquer clube de futebol, de basquete, de vôlei. Aqui nós temos atletas diante dos quais os grandes atletas de hoje, né? Estamos na Olimpíada. Os grandes atletas de hoje ficam de fora. Não dá para fazer parte desse time, porque também não é um clubezinho qualquer aqui não. Estamos falando do reino de Cristo Jesus. Estamos falando de pessoas que foram transformadas, que receberam dons e talentos do próprio Espírito Santo. Não é algo que se recebeu, que está no DNA, né? De jogar bem, de ter habilidade, de ter corpo flexível, resistente, capaz de fazer muitas coisas. Não. Estamos falando de pessoas selecionadas pelo Espírito Santo, chamadas para um trabalho extraordinário, que não pode ser feito pelas virtudes humanas, mas só pelo poder do Espírito Santo. Então, só o Espírito Santo podia mesmo comandar estas pessoas. Somente o Espírito Santo podia chamá-las, separá-las, orientar a igreja para que cedesse esses homens ou parte deles para um empreendimento muito grande, para o qual o Espírito Santo os havia habilitado, capacitado, treinado. Então, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Herodes, criado de Herodes, e Saulo. Conhecemos mais como Paulo, sem dúvida. Bom, mas aqui entra alguns detalhes, né? Não é de uma hora para outra, não é por um desejo que nasce ocasionalmente no nosso coração, não é porque fomos influenciados por alguém que acabamos de ouvir pregando o evangelho e nasce aquele desejo de ser também um grande pregador. Eu acho que todo crente passa por experiências assim, né? Na minha adolescência eu passei muitas vezes ouvindo seminaristas com a capacidade extraordinária de pregar, e aí nascia em mim aquele desejo de ser um pregador também, né? Não, aqui é diferente. Nós sabemos a história de Saulo, né? Quem era Saulo e o que veio a ser Saulo, por uma grande transformação que ele viveu a partir do seu encontro com Cristo Jesus. Mas eu quero trazer detalhes, situações que estão próximas de nós, que são plausíveis, que são realizáveis, que qualquer igreja pode fazer. Não quero me inspirar e nem trazer aqui a experiência da estrada de Damasco, quando uma luz muito forte brilhou. Não, essa foi a experiência de Saulo. Mas eu quero tratar aqui de algo que as nossas igrejas podem fazer. São palavras que às vezes na nossa leitura nós não prestamos atenção. Mas vejam o começo do verso 2. E servindo eles ao Senhor. Servindo ao Senhor. Esses homens tinham coração de servo. Esses homens conseguiram enxergar que Jesus era mesmo o seu Senhor. E quem tem a visão de que Jesus é Senhor, eu vou chamar com relativa facilidade, né? Se coloca na condição de servo. Quem não quer ser servo de Jesus Cristo? No mundo secular,
Muitas pessoas sonham em trabalhar com nomes, né, dos grandes negócios, com grandes empreendedores, né, grandes economistas. E é um sonho natural. Agora, estamos falando de Jesus. Quando o homem, de fato, compreende e apreende isso, internaliza isso, interioriza, o fato de que Jesus é Senhor, essa pessoa que adquiriu essa compreensão, ela deseja de todo o coração ser serva de Cristo Jesus. Servindo, né, que é o gerúndio do verso servir, né, trazendo aquela impressão de presente contínuo, não é? Eu sirvo, não, eu vivo servindo a Jesus. Então, e servindo eles ao Senhor. Vejam, por isso disse, vou falar de coisas que as nossas igrejas, você, eu, qualquer um de nós, pode fazer. E servindo eles ao Senhor, e é interessante o verbo aqui no gerúndio, porque não foi uma situação específica que eles fizeram na igreja, né? Não é porque no momento qualquer que eles estavam tocando, no momento qualquer em que eles estavam orando, no momento qualquer em que ele estava pregando, né? Como estou fazendo aqui agora, trazendo esse estudo, e agora eu estava aqui cantando e tocando. Então, não é um detalhe, não é um momento. Servindo era parte da vida deles. Então, o Lucas registra que, e servindo eles ao Senhor. Não foi um serviço específico que fizeram num determinado dia que levou o Espírito Santo a separá-los e chamá-los para um trabalho especial. Servindo é o que esses homens viviam fazendo todos os dias e o dia inteiro. Porque toda a sua agenda e todos os seus compromissos estavam relacionados com o reino de Cristo Jesus. E eles na condição de servos. Então, servindo eles ao Senhor, primeiro passo. E depois o que é que aparece? E jejuando. Um excelente exercício espiritual. Como exercício. Não pense em jejum como algo misterioso, né? E muito menos esotérico. Então pense no jejum como uma disposição interior de abrir mão de um dia de alimento, algumas horas de alimento, um período de alimento, de deleite, né, com a comida boa que a gente se deleita com ela, mas é abrir mão desse prazer, porque comer para mim é prazer também, né? Eu sei que a gente deve comer, o alimento é para nos dar vida, né? Nos dar energia, capacidade de produzir, nos dar saúde, uma série de coisas. Mas eu acho que ao longo do tempo, as pessoas se desenvolveram tanto, se especializaram tanto em fazer comida, que a comida é muito gostosa. Então, além de tudo, é prazeroso comer. Então, o jejum é abrir mão desse prazer, né? Até viciante. E algumas pessoas são viciadas em comida. Talvez eu já tenha sido, ou seja, ainda um pouco. Porque eu gosto demais. Mas então, o exercício de substituir o prazer do corpo, do paladar, né, dos nossos órgãos do sentido, para se dedicar à oração, à leitura da Bíblia, à reflexão. Quando se troca os prazeres deste mundo, os prazeres pessoais da carne, não estou falando nem de nada pecaminoso agora, coisas que são prazerosas e que são boas. Mas pelo servo de Cristo, essas coisas são colocadas num grau secundário, num nível secundário. E o evangelho em primeiro lugar. O reino em primeiro lugar.
Quando o Espírito Santo encontra pessoas com essa disposição, com esta visão, com essa maturidade espiritual, com essa compreensão do reino de Cristo Jesus, aí sim, eles estavam servindo, jejuando, e aí o Espírito Santo fala à igreja: apartai-me, separai-me. Eu preciso de dois de vocês. O reino de Cristo precisa de dois de vocês. O campo precisa de pessoas da envergadura dos líderes que vocês têm aqui em Antioquia. Separem-nos. Eu os quero. Eu preciso e eu vou enviá-los para um grande empreendimento. Trabalho missionário. Tornar a palavra de Deus conhecida em outros lugares, onde nunca se ouviu falar. Conhece-se divindades múltiplas, né, falsas, mas o reino de Cristo, Jesus como Senhor, como Deus, como Salvador do mundo, precisava ser levado a outros lugares. E a evangelização não é para quem não conseguiu nada na vida, para quem não conseguiu formação acadêmica, para quem não conseguiu doutorado, né? Para quem não conseguiu livre docência. O evangelismo, pregar a palavra de Deus, é para todos. E o melhor que a mente humana pode produzir, o melhor que pode ser encontrado, a mente mais brilhante que possa ser encontrada, se convertida a Cristo Jesus, esta mente deve ser utilizada com toda a sua capacidade para a divulgação do Evangelho de Cristo Jesus. É isso. Por isso, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Alguns dias atrás, vocês devem estar lembrados, trouxe uma reflexão sobre enquanto a igreja ora, né? Enquanto a igreja ora. O que é que acontece enquanto a igreja ora? Bom, o que é que acontece enquanto a igreja serve ao Senhor? Enquanto a igreja está envolvida em atividades no reino de Cristo Jesus. O que é que acontece? O que é que o Espírito Santo faz quando encontra um povo trabalhando, servindo, com alegria, né? Então, a natureza do serviço pode ser as mais variadas possíveis. O fato de você estar em casa orando por sua igreja, orando pelos doentes, orando pela saúde do mundo, né, hoje em dia, orando pelos grandes desafios do nosso país, orando pelos desafios da igreja, pelas dificuldades que a igreja enfrenta hoje para se reunir, para trabalhar. Ora, enquanto você faz isso em casa, o Espírito Santo age e encontra terreno fértil para a operação de poder e de milagres que só o Espírito Santo do Senhor pode realizar. O momento de oração não termina a partir da chamada específica, né? Isso é apenas uma parte resolvida. Então, verso 3 começa assim: então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Não é aqui uma... A gente não consegue ver gritarias, pulos de alegria, risadas explosivas, mas a gente consegue ver um regozijo interior na vida desses homens que, jejuando, orando, fazendo imposição de mãos, como estavam interiormente essas pessoas?
E com que sentimento de gratidão, de louvor, de exultação a Deus encontravam-se essas pessoas ao receberem a orientação do Espírito Santo para que separassem. E a separação é essa, né? Eles consagram, eles continuam em jejum. É uma obra que o exercício espiritual se faz necessário de forma contínua. E orando e pondo as mãos sobre eles, os despediram. Que experiência! Com que pensamentos esses homens partiram? Sensação de um grande trabalho, da segurança que a presença de Cristo e do Espírito Santo lhes daria no trabalho. Sim, a adversidade, a oposição, as forças contrárias se levantariam, né? É tarefa de Satanás lutar para impedir que homens da envergadura de Paulo, de Barnabé e de tantos outros conhecidos na história, né, ao longo do tempo, estejam a serviço de Deus. Satanás fará tudo para impedir. Eu fico imaginando hoje as dificuldades que Satanás coloca para que pessoas muito capazes tenham conhecimento, tenham convivência com pessoas crentes, né? Para que janelas, portas sejam abertas para que essas pessoas conheçam o Evangelho. Olha como Satanás trabalhou a própria religião de Saulo para que Saulo lutasse contra o reino de Deus. É próprio de Satanás confundir, é próprio de Satanás esconder o Evangelho, quer dizer, colocar barreiras para que muitos homens não conheçam o Evangelho, pois poderiam se converter, deixariam de servi-lo e passariam para o outro lado, né, para servir a Cristo Jesus. Aí eu me lembro da conversão, de um momento da conversão do meu avô, um homem muito simples, né? Analfabeto ou semi-analfabeto, esse detalhe eu não sei, mas no máximo era semi-analfabeto. Mas, certa ocasião, uma pessoa lá possessa, inclusive da família dele mesmo, estava possessa, com uma vara lá, querendo furar todo mundo, cheio de demônio, e as pessoas com medo. O meu avô foi lá e segurou na vara do outro lado para tomar da mão dele. E essa pessoa possessa, né, naquela voz estranha, disse: "Ah, velho, tu já foste do meu cordão." E ele disse: "Mas não sou mais, sou." E obrigou a pessoa a dizer que não era mais mesmo. Então, ele é tirado do reino das trevas e é transportado para a maravilhosa luz do Evangelho, né? Essa história sobre o meu avô eu ouvi várias pessoas contarem, né? Não vivi, nem vi, não presenciei essa cena. Estou vendendo o peixe como comprei. Mas a verdade é essa, é que Satanás faz tudo para impedir que o Evangelho chegue a determinadas pessoas. Porque às vezes o Evangelho chega na vida de uma pessoa e o Evangelho muda completamente a vida daquela pessoa. Todas as coisas a que ela estava ligada até agora, trabalho, empresas, estudo, né, magistério, uma série de coisas, eles, alguns homens e mulheres, deixam tudo isso para trás e abraçam o Evangelho de Cristo Jesus e procuram viver exclusivamente para o Evangelho. Bom, isso é uma queda, né? É uma queda muito sentida, uma baixa, né? Vamos chamar de baixa, né? Isso é uma baixa tremenda, né? No exército de Satanás. Quando alguém é resgatado de lá, vem para o reino de Cristo Jesus e se transforma num soldado de Cristo, um homem de Cristo, uma mulher de Cristo, cheia do conhecimento da palavra, dedicada à oração, ao ensino, ao testemunho. Queridos irmãos, Deus pode fazer em nossas igrejas, em nossas vidas, a mesma coisa.
Quantas vezes temos servido ao Senhor? É aos domingos? É às quartas-feiras? Ou então, uns 40 a 50 minutos às 3 horas da tarde? Ou é uma vida de serviço? O crente serve ao Senhor até quando ele não está fazendo nada, aparentemente. Que tal orar ao Senhor e pedir que Deus o capacite a servir? Deus abençoe a você e a mim. Deus faça de nós crentes à semelhança de homens como estes. Eles não serviram, eles viviam servindo. É diferente. É uma atividade contínua, que não está no passado e nem no presente, porque ela se projeta para o futuro também. Enquanto se vive, se serve a Deus. É isso. Separei mais um hino para cantar, vamos cantar e em seguida a gente vai para a oração. O segundo hino é o 116. Então isso também é uma oração que vamos cantar nesse instante. Você conhece também, Vem Espírito Divino, grande ensinador. Vamos fazer deste hino a nossa oração nesse instante. Vem Espírito Divino, grande ensinador, vem, descobre as nossas almas, Cristo Salvador. Cristo, Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, obre o teu amor. Vem, demole os alicerces da enganosa paz, aos errados concedendo salvação verás. Cristo, Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, obre o teu amor. Vem, reveste a tua igreja de poder e luz. Vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Cristo, Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, obre o teu amor. Maravilhas soberanas, outros povos vêm, oh, derrama a mesma bênção
sobre nós também. Cristo, Mestre, ouve com favor, em poder e graça e sigre, obre o teu amor. Que assim seja, né, meus irmãos? Que o Espírito Divino, Espírito de Deus, Espírito Santo, venha mobilizar nossas igrejas, né? A começar em nós, em cada um de nós. A começar em você e a começar em mim também. Bem, vamos aos nossos motivos de oração. A nossa irmã Sivonei mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp pedindo oração por uma cirurgia que ela precisa fazer. Em função de consultas, de exames até rotineiros, ela acabou descobrindo que precisa fazer uma cirurgia com um pouco de urgência, mas segundo ela, né, tudo bem, tudo tranquilo, ela está bem, vai tentar fazer na próxima, nessas 2 semanas é uma previsão dada por ela. Oremos pela nossa irmã Sivonei. A nossa irmã Zuleide também mandou recado ontem, falando sobre um encontro que a sua filha terá com um médico, acredito, na segunda-feira, disse ela, e vão tentar, dessa vez, marcar a cirurgia, né? Experiências assim já aconteceram, mas não foi possível ainda marcar, fazer a cirurgia. Oremos pela Sivonei e oremos pelo pedido da nossa irmã Zuleide, né, que é a Jusilene, o nome dela consta aqui na nossa lista de oração. A lista atualizada hoje, esses dias quem está fazendo é a Socorro, obrigado Socorro, então já passou aqui por vários nomes, né? Agora atualmente Socorro está fazendo isso. Notícias de enfermos, né, pelos quais estamos orando. A Thalita Vitor disse que a Helena está melhorando, graças a Deus. Hospitalizados em função da Covid, temos ainda o Edinaldo, amigo da Hélia, a Renilde, esposa do pastor Genésio, a Aline Matos, amiga da Lilian Trindade, Nanau, meu primo, lá do sítio famoso, e Keila, amiga da Socorro. Em tratamento em casa pela Covid, continuam Cecília, sobrinha da nossa irmã Marlene Montes de Oca, nossa missionária na Espanha, e Carla, sobrinha da nossa irmã Paula Santos. Outras enfermidades pelas quais temos orado, começa aqui com Raul Carpe, filho do querido casal pastor Edson Carpe e Vera. Ele estava internado, mas recebeu alta para passar uns dias em casa. Quer dizer, não é uma alta médica, né? Porque está curado, mas ele recebeu um home care, né? E vai fazer os tratamentos em casa, aproveitar e passar esse domingo, Dia dos Pais, esses dias importantes, passar com a sua família. Uma experiência muito boa, não é mesmo? Graças a Deus por isso. Então, Raul, a Helena, já mencionamos, o Heriberto, sogro da Sivonei, pai do Heriberto filho, Júnior, Francisco, o pai da Paula Santos, Lídia, irmã da Liege, Valdir, pai da nossa Priscila Andrighetti, Severina, a mãe do nosso pastor Márcio Silva, Marlene Odete, Helena e José Cruz,
Tata, Wilson, Gabriel, Samuel, Irailda, Valdomira, Jane, Tereza Martinez, Hilda, Ivani, Arlindo, Idalina, Brás, Eti, Lilian, Pietro. Esse Pietro é sobrinho da Socorro, pedi para eles colocarem. Ontem tive um encontro com a mãe desse garotinho, menino ainda 2 anos, Pietro. Então peço oração tanto pelo Pietro como pela mãe, que é Maria do Rosário, irmã do nosso irmão Júlio, esposo da Socorro. Aguardando cirurgia, Jusilene, já falamos então sobre ela aqui, a filha da nossa irmã Zuleide, e Alessandra, prima da Tatiana, e Luiz Dantas, nosso Luizão, aí, nosso antigo zagueiro. Tratamento de câncer, Ronaldo, sobrinho da Liege, Genivaldo, meu compadre, esposo da Fran, Paulo, irmão do nosso irmão Edson Pina, Jair, Jônia, Juliana Bandini, Thaís, Arlinécio, José, Eusomar, Vilma, conhecida da Nélia, e Vilma, conhecida da Carmelita, e Estefânia. São esses os nomes. E os pedidos de sempre, os motivos de sempre, né? A questão da saúde, uma aceleração dessa vacina, né? Olha, nós vamos recomeçar os nossos cultos presenciais, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós vamos recomeçar no primeiro domingo de setembro. Então, peço oração por isso, que Deus abençoe, que Deus faça com que todos tenham oportunidade de se vacinar, né? O protocolo tratará também desse aspecto. Esperamos que todas as pessoas que venham para o nosso culto estejam devidamente vacinadas, aqueles que já estão dentro da faixa etária, né? Já alcançada pela vacina, e tomara que até lá, como o governo tem imaginado, até iniciarmos o nosso culto, muitos jovens, novinhos ainda, já tenham se vacinado pelo menos a primeira dose, né? Oramos para que tudo concorra para o bem, para a saúde de todo mundo, para que a gente se reúna mais tranquilo, para não sermos ameaças para ninguém e para que ninguém ameace também a nossa saúde, né? Então vamos cuidar de nós mesmos e vamos cuidar também das pessoas, né? Se você é forte, né? Eu me considero uma pessoa forte, né? Mas me preparei e também tenho cuidado para que as pessoas não se sintam ameaçadas com a minha presença, né? Então, estou sempre que me lembro, estou usando minha máscara, tomei as 2 doses da vacina, graças a Deus. Então, muita gente da nossa igreja, assim, ore pelo primeiro domingo de setembro, né? Nós estaremos lá, com um número limitado ainda, mas é o começo, né? Para a glória de Deus. Vamos orar, meus irmãos? Deus bendito, nosso amado Pai, agradecemos o rico privilégio desse encontro, a doce companhia dos nossos irmãos, ainda que virtualmente, mas como é bom aqui ver os nomes dos nossos irmãos, receber o seu cordial boa tarde, receber o seu pedido de oração. Nem sempre eu consigo ler todos aqui, mas como é bom ver os caracteres e as fotos. Oh Deus, nós já imaginamos o prazer, a alegria do nosso reencontro na casa do Senhor, mesmo com as limitações de não aglomeração, terminar o culto, sair rápido também, mas ansiamos por esse momento, Pai, apesar de todas essas tentações. Dá-nos capacidade para fazer todas as coisas de modo correto. Abençoa, querido Deus, essa lista, esses nomes que nós mencionamos. Os que estão hospitalizados. Abençoa, Senhor, os que estão se tratando em casa. Obrigado por aqueles que estão melhorando cada dia. Um pouco, mas cada dia. Obrigado, Senhor,
pela vida de todos aqueles que já se recuperaram. Obrigado por aqueles que estão lutando contra outras enfermidades, câncer, problemas com o coração e de outra natureza. Pai, nós pedimos que igualmente o Senhor os abençoe, o Senhor os recupere, o Senhor os restaure, e enquanto a restauração não vem, que o Senhor lhe dê alegria no coração, lhe dê perseverança, paz, para que enfrente as dificuldades com a gloriosa paz de Cristo Jesus no seu coração. Abençoa, Pai, alguns adultos, abençoa crianças que nós mencionamos aqui também. Pedimos, Pai, que cada nome aqui mencionado receba do Senhor neste momento, como resultado da oração que nós juntos fazemos agora, a tua visita, a tua bênção, a tua graça restauradora sobre essas vidas. Querido Deus, abençoa os nossos familiares, de todos nós que estamos reunidos aqui. Abençoa este resto de tarde, que o Senhor continue conosco, dirigindo a nossa vida, orientando-nos e abençoando-nos nos exercícios espirituais, como abençoaste, Senhor, a igreja de Antioquia. Abençoa também os nossos missionários hoje em dia, as nossas viagens, os nossos investimentos missionários, que sejam multiplicados pelo Senhor, para glorificar o nome de Cristo Jesus, proclamá-lo, anunciá-lo, torná-lo conhecido por aqueles que ainda não conhecem. Obrigado por esse encontro, despede-nos em paz, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, encerramos aqui mais uma edição. Foi muito bom estar com os queridos irmãos nesta tarde. Deus abençoe a todos. Hoje, sexta-feira, então amanhã não temos o Pão das 3. Domingo temos o culto pela manhã, às 10h30, na plataforma do YouTube. À noite também, às 19 horas no YouTube. E o nosso Pão das 3 volta segunda-feira com o pastor Júnior. Terça-feira com o pastor Márcio. E assim a gente vai seguindo o nosso revezamento. Deus abençoe a todos, queridos irmãos. Um grande abraço.